Boa tarde, irmãos. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à oração do meio-dia. Se você é novo aqui, você está no canal Tempo 3. Esse é um canal voltado ao estudo de temas proféticos. Tem como objetivo também promover uma parada no meio da semana, ao meio-dia, de segunda a sexta-feira, para buscar ao Senhor em oração e para estudar a sua palavra em alguns poucos minutos. É uma proposta de realmente fazer a gente se conscientizar de que não há como fugir da sua presença. Então, voltar a ele no horário como esse, considerado improvável por alguns, voltar a ele nesse horário é dizer para a nossa própria mente, para as pessoas ao nosso redor, eu continuo na presença de Deus e ele continua comigo. Tá bom? Maravilhoso isso, né? Então, que Deus seja louvado com a sua presença. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, pela primeira vez que você chegou, inscreve aqui no canal, faça a sua inscrição para você ser atualizado de todos os processos aqui que vão acontecendo, as novidades, para você participar junto conosco. Se sentir abençoado pelo conteúdo dessa live, compartilhe, tá certo? Mande para algumas pessoas que você conhece, nos seus grupos, que você possa não só receber a bênção, mas compartilhá-la, tá bom? Deus seja louvado. Vamos direto ao ponto, queridos. Hoje estamos gravando essa live e eu peço a você que feche os seus olhos, temos muito que conversar. Vamos pedir a Deus unção para esses momentos que a gente vai ficar junto aqui. Amado Deus e poderoso Pai, Criador do céu e da terra, do mar, das fontes, das águas, Criador dos anjos, dos seres humanos, das aves do céu, Criador de tudo, Criador do universo. Bendito seja o teu nome, ó grande Deus. A tua grandeza muitas vezes nos assusta, Pai, porque é algo tão incomensurável, tão difícil de abarcar com a nossa mente finita, que nós ficamos assombrados com o teu poder, com a tua grandiosidade. Pai querido, nós aceitamos a tua soberania, o teu poder. Nós aceitamos que és nosso Criador, nosso mantenedor, e por isso nos submetemos à tua vontade, porque não há ninguém além de ti, o único responsável pela existência. Glória a Deus nas alturas e paz na terra para com os homens de boa vontade. Bendito seja o teu nome para sempre, ó Deus. Queremos te louvar não somente com nossos lábios, com nossas canções, mas nós queremos te louvar principalmente com a nossa vida, ó Deus eterno. Ajuda-nos pela influência do Espírito a vivermos em obediência para a tua glória, porque a ti devem ser dados todo louvor, adoração que o Senhor é digno de receber. Que os anjos te exaltem, que os anjos te louvem. Pai de amor, nos apresentamos em tua presença humildemente, Senhor, porque sabemos que somos pequenos demais, frágeis demais, inclinados demais ao orgulho, ao egoísmo, à avareza, à impureza. Pai, tanta coisa difícil de lidar neste mundo e nós temos uma inclinação natural para essas coisas. Bondoso Deus, nós sabemos o quanto dependemos de Ti, quanto precisamos viver em Tua presença para que esse poder do mal, essa inclinação para o mal não prevaleça constantemente em nós, para que a gente não viva num estado de carnalidade. Não queremos ser cristãos carnais, mas queremos ser pessoas espirituais. Então, Pai, olhe para dentro da gente agora, limpe o nosso coração pelo poder do sangue remidor do Senhor Jesus Cristo, purifica-nos de toda sujeira. Aceite a confissão de todos os pecados que estão sendo feitos agora. Perdoe os pecados involuntários e os voluntários principalmente, Pai. Afasta de nós essa intenção para o pecado. Não deixe que a gente viva escravizado por esta intenção e esse desejo consciente de pecar. Liberta teu povo, Pai, dessa desgraça chamada pecado. Afasta-nos, Senhor, dos pecados conscientes, deliberados. Nós queremos, com a nossa consciência, servir ao Senhor, mesmo sabendo que somos falhos e podemos escorregar involuntariamente. Não queremos, Pai, de sã consciência, viver em rebeldia. Então ajuda-nos, purifica-nos, lava-nos, ponha-nos de volta no caminho. Também oramos, ó Deus, pelos pedidos de oração.
Tu sabes, ó Pai, quantas pessoas aqui estão precisando da Tua influência, Pai, da Tua providência. E todos confiam no Teu poder, confiam em Tua graça, no beneplácito do Teu amor, confiam, Senhor, que o Senhor é cheio de misericórdia, cheio de vontade de abençoar, que a sua mão, Senhor, o seu braço não está recolhido, mas o Senhor está constantemente de braços estendidos a oferecer bênçãos ao seu povo. Só nos ajude a enxergar de que forma o Senhor tem agido em nossa vida, para que quando nós pensarmos que os nossos pedidos não foram atendidos, possamos acreditar que o Senhor está no comando de todas as coisas e providenciando para que tudo saia como o Senhor deseja. A gente precisa crer nisso. Nos ajude, Pai. É difícil muitas vezes, mas a gente precisa. Queremos essa fé inabalável. Queremos que o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, nos preencha com fé, assim como fez com aquele homem que lhe pediu quando ele esteve entre nós. Ajuda-me na minha falta de fé. Nós também te pedimos, Pai. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Às vezes falta fé. E nós sabemos que é um dom de Deus e que precisamos clamar insistentemente e demonstrar para Ti o desejo de recebê-la. Pai querido e amoroso, prepare nossas mentes para a Tua palavra que será aberta agora. Mais uma vez iremos falar sobre graça. E Pai, esse assunto é tão importante porque há tantas pessoas que se sentem perdidas porque não sabem como crer. E a Tua palavra diz que o Teu povo perece por falta de conhecimento. Nós imploramos que hoje nos dê sabedoria e entendimento para que prossigamos avançando em entender esse processo da salvação pela graça, para que a gente tenha paz de espírito e para que a operação das nossas obras tenha a sua finalidade correta, corrigida, o seu propósito bem ordenado, bem reconhecido por cada um de nós. Fale conosco por meio da Tua palavra, abra nossas mentes, nossos corações, renova a unção do Espírito para que nossas mentes estejam aptas a receber Tua palavra e derrame sobre nós, ó Pai, no momento que o Senhor achar que deve, no momento que o Senhor achar que chegou a hora, derrama sobre nós a plenitude do Espírito. Estamos ansiosos por isso. Em nome de Jesus, rogamos essas bênçãos. Amém. Ok. Vamos ao estudo da palavra. Se você puder, tiver condição, como sempre, abra a sua Bíblia. No livro de Apocalipse, nós vamos começar com Apocalipse e vamos terminar com 1 Timóteo, tá? Então abre a tua Bíblia aí. Em Apocalipse, deixa eu dizer para você aqui o capítulo 3 e o verso 18. Você vai dizer, mas a gente não já leu esse texto naquele tema que nós trabalhamos essa semana, no início da semana? Verdade revelada? Quem não passou por esse tema, vai lá, tá? Dá uma estudada nesse tema. No Verdade Revelada que a gente estudou, nós fomos nesse verso 18 para falar a respeito do colírio. Agora nós vamos falar das vestiduras brancas, por isso a gente vai continuar nesse verso. Tá certo? O colírio, só relembrando lá na Verdade Revelada, o colírio é o Espírito Santo e a verdade que ele nos revela é a nossa real condição. A nossa real condição. Então o verso diz assim: aconselho-te que compres de mim ouro refinado no fogo, para te enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não vejas e não seja manifesta, a vergonha da tua nudez. Vamos parar aqui, porque o restante do texto a gente já estudou. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Aí nós estamos falando novamente de graça. Olha só como é isso, queridos. Lembram que lá na Verdade Revelada, no tema estudado alguns dias atrás, eu comentei com vocês por que é que acontece esse fenômeno de quanto mais a gente se aproxima de Deus e a gente acha que vai vencendo os pecados e as fraquezas, mais nós vamos percebendo a nossa indignidade.
mais nós vamos percebendo o quanto nós somos frágeis. E agora eu quero chamar a sua atenção para essa parte do verso que diz assim: vestiduras brancas para vestires, a fim de que não seja manifesta ou apareça a vergonha da tua nudez. Normalmente, essa expressão aqui de nudez é associada ao pecado. Então, em outras palavras, o Senhor nos incentiva a buscarmos as suas vestes de justiça, que você já sabe o que representam. São as vestes de justiça de Cristo, é a justiça dele que nos veste. Sabe aquela cena do sacerdote Josué que estava sujo diante de Deus e Satanás disse que ele era indigno porque estava sujo e Deus lhe deu a ordem: ponham vestes limpas sobre ele. É praticamente isso que a gente está tentando trazer hoje aqui para você. Clamar a Deus por vestiduras brancas é clamar para que ele nos vista com a justiça de Cristo. Senhor, olha, a minha vida é cheia de pecado, corrompida, o meu passado é terrível, a minha condição do presente ainda não é boa, porque eu tenho inclinações, eu ainda tenho orgulho, egoísmo dentro de mim, até que o pecado seja retirado completamente da gente. Pai, minha condição é terrível. Então, por amor do teu nome, me revista com a justiça de Cristo. Porque além dele cobrir a nossa vergonha, o nosso pecado, através dessas vestiduras, ele também nos dá, por meio do Espírito Santo, a capacidade de irmos aos poucos nos assemelhando mais e mais à pessoa de Jesus no que diz respeito aos seus atos, à sua pureza. A pureza de Cristo perfeita em nós é muito improvável que isso aconteça plenamente. Tem gente por aí que defende essa ideia. Mas ela é uma ideia corrompida, perigosa, pode levar as pessoas à perdição. Eu devo crer nas vestes do Senhor Jesus Cristo, que cobre o quê em mim? O que é que ela cobre? Ela cobre a minha vergonha, meu irmão. Ela cobre o meu pecado. A justiça de Cristo faz com que as pessoas, ao olharem para mim, vejam Ele e não os meus pecados. A justiça de Cristo faz com que o próprio Deus, ao olhar para mim e ver-me como um miserável pecador, possa atenuar a sua visão a meu respeito, porque eu estarei coberto com a justiça do seu Filho Jesus. Isso é graça, meu irmão. Isso é graça. É sermos revestidos com a justiça de Cristo para que o nosso pecado não apareça diante das pessoas. Porque a nossa vergonha é natural, é intrínseca, é interna. A nossa mente se inclina para o mal e é quando a gente convive com o Senhor todos os dias e insiste em sua presença que essa condição vai mudando aos poucos, vai se atenuando, vai melhorando. Eu passo a gostar mais das coisas de Deus e detestar as coisas do mundo, mas isso é um progresso, é uma coisa que acontece com a convivência. Mas será que existe um estado que todos nós devemos chegar de pureza? Esse estado de pureza e perfeição é as vestes de Cristo quando são colocadas sobre nós. Porque no que diz respeito aos nossos atos, nossas obras, o próprio Jesus, quando veio a este mundo, o que ele disse? Que o evangelho, quando recebido pelos homens, ele se manifesta de maneiras diferentes, em proporções diferentes. Ele disse a uns o privilégio de produzir frutos a 10%, outros a 20%, outros a 30%, outros até 70% e outros até a 100%. Mas ele deixou claro que cada pessoa desenvolve-se a partir do recebimento do evangelho de uma forma diferente. Então, o que acontece comigo se eu não chegar até o 100, que aquele meu irmão lá, que eu acredito que ele chegou, está chegando? Você olha para um irmão crente, você diz, meu Deus, ainda não sou isso, e você sofre. Porém, o Senhor Jesus disse, olha, não é assim, cada um desenvolve de acordo com a sua realidade, de acordo com o que ele recebe, as oportunidades que tem. Então eu preciso entender definitivamente que o que resolve meu problema diante do Pai que está sentado no seu trono são as vestes de justiça do Senhor que me cobrem. Esse é um vestido de pureza. Eu sou impuro e imperfeito, não tem jeito não de produzir pureza em mim mesmo. Não tem jeito. Mas as vestes de Cristo, se eu busco na minha relação com Deus,
ser revestido com os vestidos da pureza, aí o Senhor Deus, ao olhar para mim, verá a Cristo, seu Filho. Aquele que não desobedeceu, que obedeceu perfeitamente, apesar de ter sido tentado em tudo. Esse é um vestido de pureza que eu e você precisamos. Eu e você temos que ter. Então nós precisamos ir a Cristo. Eu quero trazer agora um texto de Paulo a Timóteo, que na realidade eu já usei em outro tema aqui há muito tempo atrás. Mas eu quero que você perceba o que aconteceu com Paulo depois que ele foi recebido no Evangelho de Cristo. Que ele olhou para trás e disse: nossa, que homem miserável que sou. E que ele também era um homem parecido com Davi, porque o seu passado meio que lhe atormentava muito. O fato de ter perseguido o povo de Deus, de ter perseguido o próprio Cristo, porque o próprio Cristo disse para ele: é a mim que tu persegues. Olha o que acontece na vida de Paulo, queridos. Está escrito assim, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15 e 16. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15 e 16. Diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem, queridos? Os pecadores, dos quais, olha o que ele diz, dos quais eu sou o principal. Ora, eu admiro muito Paulo e você também. Mas eu pergunto, será que Paulo estava meio que usando de falsa modéstia? Ou não é nem essa expressão? Será que ele estava sendo demagogo, usando de demagogia? Será que ele estava fingindo? Em outras palavras, será que ele estava fingindo? Ao dizer que era o principal dos pecadores, não, queridos, ele não estava fingindo. O que estava acontecendo com Paulo, porque aqui ele já está bem perto do final da sua vida, o que estava acontecendo com Paulo é o que precisa acontecer comigo e com você, para que a gente entenda essa coisa de ser coberto com as vestes de Cristo. Sabe o que acontecia com Paulo? Verso 16. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal, novamente ele repete, dos pecadores, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Sabe a quem Paulo está falando? Aos grandes pecadores. Paulo está dizendo assim, olha, assim como eu, principal dos pecadores, alcancei misericórdia e longanimidade em Cristo, o meu exemplo, o meu modelo servirá para a salvação de outros. Mas olha o que aconteceu com Paulo, você vai entender agora. O comentário bíblico diz assim, olha que coisa interessante, queridos. Anteriormente, Paulo havia se referido a si mesmo como o menor dos apóstolos. Observe essa progressão, ou essa regressão, a gente poderia dizer. Vou ler novamente. Anteriormente, Paulo havia se referido a si mesmo como o menor dos apóstolos. Depois, como está escrito lá em 1 Coríntios 15, verso 9, ele denominou-se o menor de todos os santos. Ele vai diminuindo, tá? Diminuindo de importância. Antes ele estava entre os apóstolos. Depois ele era o menor entre os santos. Agora veja só. 1 Timóteo 1,15. Um protótipo da graça de Deus. Ele diz, eu sou o principal dos pecadores. Olha só, um protótipo da graça de Deus. Ele diz, eu sou o principal dos pecadores. Paulo afirma esta verdade. Não importa quão terrível tenha sido nosso passado, o Senhor nos perdoa e tem um plano para o nosso futuro. Essa é a mensagem de esperança que eu tenho a trazer para você. Não importa quão terrível tenha sido o nosso passado, o Senhor nos perdoa e tem um plano para o nosso futuro. A maravilha da graça divina desperta uma explosão de louvor no ser humano. Ora, eu sou miserável, pobre, cego e nu, como lemos no Apocalipse. A minha nudez é o meu pecado. Aí o Senhor diz assim, aconselho que compres de mim vestiduras brancas para cobrir a tua vergonha, o teu pecado. Paulo, ao se aproximar de Deus, ele foi percebendo cada vez mais essa intensidade da sua fragilidade,
ao ponto dele ir nessa regressão. O menor dos apóstolos, o menor de todos os santos e, finalmente, o principal dos pecadores. Você está nessa escada descendente? Porque quando você desce por essa escada e vai percebendo a tua malignidade, fragilidade, a tua pequenez, quanto mais você desce essa escada, mais o Senhor te exalta, viu, meu irmão? Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele te exaltará. Paulo foi se humilhando, se vendo cada vez menor. À medida que ele ia aperfeiçoando o caráter, ele não ia se vendo como melhor. Pelo contrário, ele ia se vendo como cada vez menor. Entre os apóstolos, entre os irmãos e, finalmente, o pior dos pecadores, o principal deles. Paulo não estava fingindo, queridos. O que estava acontecendo com Paulo era o efeito de uma obra que o Espírito Santo realiza na vida do crente quando ele passa tempo com Deus. O Espírito Santo vai nos fazendo encolher, até a gente ficar totalmente curvado, ajoelhado, com o rosto em terra, diante da santidade, da soberania, da pureza, do trono branco do Senhor. É isso que ele faz com a gente, o Espírito Santo. Ele nos leva ao real reconhecimento do pecado. A obra do Espírito Santo é constantemente nos convencer disso, queridos. E parece que a gente passa uma parte da nossa vida cristã querendo nos convencer de que estamos melhorando, somos melhores cristãos, que estamos agradando cada dia mais a Deus. Mas o processo é inverso. Meu Deus, nada do que eu faço é suficiente para ti. Minhas ofertas são pequenas, a única coisa que eu tenho a te oferecer é um coração pecador. Tenha misericórdia de mim, Pai, tenha compaixão. Tem gente que treme com essa mensagem, sabe? Porque não consegue suportar a ideia de se ver como um ser humano miserável, pobre, cego e nu. Você pode chegar para o maior perfeccionista, pregador da teoria do perfeccionismo ao redor do mundo, o maior entre eles, o mais santo, e fazer a pergunta: você já é perfeito? E ele não poderá responder essa pergunta sem fazer menção da misericórdia e do amor de Cristo e da pureza de Cristo e da santidade de Cristo. Se ele não fizer isso, meu irmão, que seja anátema. Não abra os seus ouvidos para pessoas que dizem que você pode. Você não pode nada, meu irmão, nem eu nem você. O próprio Jesus disse: sem mim vocês não podem nada. Como é isso sem mim? Sem a justiça dele, sem as vestes dele, não há como se aproximar do Pai, sem as vestes santas, puras do Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus, nos faça entender essa mensagem tão linda da graça. Paulo, no principal momento da sua vida, quando ele se julgava o pior dos pecadores, o maior de todos, ele nos deu um exemplo, ele se tornou, como disse o comentário, um protótipo da graça. A gente pode ter um passado terrível, a gente pode estar lutando ainda contra defeitos do nosso caráter, mas a gente sabe que pode ter segurança nos méritos do Senhor Jesus Cristo, em sua obediência perfeita, em sua graça e em suas vestes. Então, Senhor, estamos atendendo ao teu conselho. Pai, nos dê a justiça de Cristo, Pai. Põe as vestiduras do Senhor Jesus Cristo sobre nós. Revista-nos com a sua pureza. Nós sabemos que todos os dias, quando nos ajoelhamos e pedimos perdão sincero a Ti, Pai, por nossos pecados, é justamente isso que acontece. O Senhor nos veste com essas vestes. Então, Pai, ao invés de ficar como Laodiceia, pensando que é alguma coisa, que a gente possa ir todo dia à Tua presença em busca dessas vestes, reconhecendo que dependemos dela por sermos miseráveis, pecadores. Ajuda-nos, Senhor. Tenha compaixão da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz, irmão. Paz de espírito, irmão. Amém? Um grande abraço para você. Se Deus permitir, segunda-feira a gente se encontra novamente aqui. Até lá.